Salve, salve galera! Esta é uma série em 4 episódios que é fruto de uma aula de sociologia que eu ministrei para estudantes da medicina sobre a sociologia da morte. E agora eu compartilho aqui em formato de podcast, eu organizei em partes e cada uma das partes busca aprofundar um pouquinho dessa dimensão e dessa discussão. Hoje então, nós começamos uma jornada pela sociologia da morte. Sim, da morte, mas não apenas como um evento biológico, e sim como uma construção social, histórica e cultural. Neste primeiro episódio, eu quero te convidar a pensar em algo desconfortável. Será que nós desaprendemos a conviver com a morte? É a partir do artigo Vivendo com a Morte, o processamento do morrer na sociedade moderna, de Marcos Antônio Matede e Ana Paula Pereira, que vamos entender como a morte saiu do centro da vida social e se tornou invisível. Vamos falar sobre como alguns autores chamam isso de sequestro da morte. E para isso, nós vamos voltar ao tempo com Philippe Arrier, que mostrou como passamos de uma morte domada na Idade Média para uma morte interdita no século XX, aquela que precisa ser escondida para não perturbar a ordem. Se você é da área da saúde e tem interesse, este episódio não é apenas teórico, mas ele muda a forma como a gente passa a enxergar o hospital, o velório e o luto, e o próprio papel da gente frente à finitude. Talvez quem já foi meu aluno pode ter ouvido essa aula em algum momento das minhas aulas, tá? Esse conteúdo e esse tema é um tema que eu acho muito fascinante, assim. E futuramente quero estudar coisas sobre isso. Vocês que vão trabalhar com a saúde, vocês vão trabalhar com a vida e com a morte. Então vocês aprendem sobre o corpo sadio, mas vocês também aprendem sobre o corpo doente. E vocês precisam entender as duas coisas para dizer, pô, esse cara tá legal, esse paciente tá legal ou não tá. Logo, viver com a morte vai ser uma constante na profissão de vocês. Salvo se você trabalhar em algo muito específico que passa longe de urgência, emergência ou UTI, coisa do tipo. Mas vocês vão estar lidando com a morte de maneira constante. E aí, eu lembro que na graduação, meu professor que escreveu esse artigo, ele comentou e eu fiquei muito fascinado, assim. Esse texto chama Vivendo com a Morte, o processamento do morrer na sociedade moderna. É um texto que foi produzido pelo meu orientador de doutorado, professor de graduação, Marcos Matede, que é um sociólogo daquele bem perspicaz, assim, e pela Ana Paula, que era uma acadêmica de psicologia na época. E aí ele escreveu esse texto, eu lembro que eu li na graduação e eu falei, cara, isso aqui é muito legal, tem muita camada aqui. Tem muita camada que passa despercebido. E nós, como sociólogos, somos curiosos justamente dessas coisas que são mais sutis. Ele falou que ele teve a ideia desse artigo num velório. Né? Ele falou que ele estava no velório e falou, o que está acontecendo aqui? Né? Porque nós, sociólogos, antropólogos, temos como objetivo desvelar aquilo que parece óbvio, que parece claro que não é tão claro. E ele falou que no velório ele começou a ficar meio desconfortável. Ele falou, eu vou tentar me abstrair do velório, porque eu não era uma pessoa muito próxima dele, para ver o que está acontecendo aqui. Como é que as pessoas estão se comportando, o que está rolando aqui. E aí ele teve essa ideia e acabou construindo esse artigo, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente precisa pensar que é o seguinte, se tem uma coisa que nos une enquanto seres humanos, é a morte. Né? Todos nós vamos morrer. O ateu, o cristão, o maldoso, o bondoso, o gordo, o magro, preto, branco, hétero, gay, todos morrem. Né? E todos nasceram em algum dia, ninguém aqui é eterno, ninguém fica para a vida toda. E tem uma coisa muito mais interessante que é, a gente vem ao mundo pelo esforço e pela mão de outras pessoas, que diferente dos potros que nasce e sai andando, a gente para começar a andar é 8 meses, 1 ano, para falar demora muito tempo, então a gente depende de outros para poder se desenvolver. E quando a gente morre também. Mais que você faça o testamento, pense, não, meu velório eu quero que tenha open bar, que todo mundo fique feliz, não vai ser do jeito que você escolheu, porque não vai estar lá. Né? E é essa sacada. A gente vai tentar, nessa aula, entender, a partir de uma visão sociológica, como que a gente lida, processa e pensa a morte. E aí, aquilo que num primeiro momento parece algo comum, o artigo, depois eu vou indicar, eu posso postar o artigo para vocês também, esse artigo aqui, ele vai fazendo um processo de estranhamento. E aí, a morte não mudou, né? A morte significa um fim de ciclo.
O que muda é a nossa relação para com a morte. Como a gente vê a morte, como a gente lida com a morte. Tá? Então a gente vai tentar entender mais ou menos isso. Primeiro, que socialmente, com o passar do tempo, a gente vai transformando a morte numa coisa distante, invisível. Né? A gente não vê mais as pessoas morrerem, salvo quem trabalha em hospital. Né? Quem trabalha em hospital vê morte o tempo todo. Mas a gente, por considerar a morte algo ruim, a gente tenta se afastar dela. E por se afastar da morte, a gente tira o processo natural que é o fim das coisas. Né? Todos os seres vivos chegam uma hora que chega na finitude. E como a gente não quer ver a finitude porque é algo feio e porque é algo que é desconfortável, a gente vai se afastando e criando um conjunto de redes para amortecer a morte. Tá? Então, existe uma estatística que é brutal. Todo ano, 1% da população mundial morre. Todo ano. Então, se a gente for pensar Brusque está com 150 mil. A última estimativa de mortes em Brusque no ano passado foi 957 pessoas. Alguém viu alguém morrer em Brusque no ano passado? Sim, eu estava lá, o carro atropelou. Alguém viu alguém morrer? Não? Não? Quem aqui já viu gente morrer? Tudo ponto trabalhava, tudo vai. Quem daqui assim, eu já vi morrer na minha frente? 1, 2, 3, porque trabalhava no negócio. Nós estamos numa sala com 60 pessoas e 3 pessoas viram a morte de frente. Não que vocês, né, mas vocês viram alguém ir para o lado de lá. Percebam que vocês estão no curso de saúde, de medicina, que se vocês não viram ainda, vocês vão ver em algum momento. Eu espero que não seja no colo de vocês a primeira morte. Eu acho que vai ser punk, entendeu? Se o primeiro defunto que tu vê for porque não deu para salvar a pessoa, tá? E aí, do ponto de vista sociológico, mais que possa parecer assustador, é algo importante da gente discutir, tá? Então morre por ano 61 milhões de pessoas. Antes, era uma condição constante de existência. O que que significa? Tô lá no século XIV, belo e formoso como um camponês, plantando batata na Europa feudal, e uma cobra pica meu filho de 3 anos. Não tem hospital. Não tem SAMU. Se eu não conseguir dar um jeito de fazer o menino não morrer ou convalescer por conta do veneno, eu vou ter que enterrar. Mais do que isso, eu vou ter que fazer o caixão. Eu vou ter que abrir o buraco na terra. Eu vou ter que fazer todo um negócio que hoje, graças à tecnologia, graças ao avanço do capitalismo e das condições, a gente criou mecanismos que a gente se abstém disso. Se a gente perder algum ente querido, eu vou ligar para a funerária, ou o hospital vai dar baixa no livro da vida do moço lá, vão pegar o corpo, vão levar, vão maquiar, fazer o paranoia todo, eu só vou ver ele no velório, no último show. Sacou? Aqui não. Antes da gente modernizar de certa forma o cuidado com a morte era muito presente. Como as pessoas sabiam que elas não eram imortal e elas viam morte dia sim, dia também, o cuidado com a vida era algo muito mais denso. A linha era muito tênue entre estar vivo e estar morto. Hoje é uma condição variável a morte, e ela pode ser evitada. Mais do que isso, imagine o que é ter um problema cardíaco no século XVI. Não tem ponto safena. Já era. Se o coração brincar de ritmia, tchau pra ti. Game over. Hoje não. Hoje a gente bota peça de porco no coração, a gente faz costura, a gente dá um jeito de salvar. A gente meio que engana a morte, entendeu? Quando a morte quer chegar, a galera da medicina, hoje não. Hoje não tem pra tu. Tá? Isso gera um problema também. Tá? Apesar de ter uma experiência universal, a morte foi tirada, foi sequestrada do dia a dia. Nós não vemos as pessoas morrer. Falei, ano passado em Brusque, de acordo com as estatísticas que eu vou mostrar depois, morreu 957 pessoas. Se essas pessoas... Onde é que essas pessoas morreram, cara? Isso aí dá o quê? 3 defuntos por dia. Entendeu? E as pessoas não viram essas pessoas morrer. Porque a gente criou espaços para morte. O hospital. Lá tu pode ir e lá tu vai morrer tranquilo, vai ter gente assistindo, a casa de longa permanência. A gente afastou a morte da vida. Então, quanto mais conhecemos sobre a morte, biologicamente, mais a gente se afasta ela socialmente. Porque a gente não quer ver, porque é uma coisa feia, tá? E ela deixou de ser destino para se tornar erro de gestão. Então, quem morre hoje? Morre quem não se cuida, morre quem não está com o shape em dia,
não tá com a dieta em dia, sabe? Morre quem não faz exercício físico, quem bebe em demasia, quem usa drogas em demasia. Então, parte da gestão da vida está na forma como tu conduz a vida. É como se tu conseguisse gerir o teu tempo. E, evidentemente, fazer exames periódicos e coisas do tipo. Até aqui tá tranquilo? Então, como é que o Felipe Arrê vai falar sobre as mentalidades, sobre a forma como a gente vê a morte? Na Idade Média, a morte era domada, então era ato coletivo e público. Ela era aceita e gerida pela comunidade. Pessoas morriam e morriam aos montes. Os casais tinham lá 30 filhos, desses 30, alguns morriam antes de nascer, outros morriam antes de finalizar a infância. Então, a morte era uma constante. Perder filhos era algo muito comum, né? Então, a gente, de alguma medida, tentava lidar com esse processo. Por isso que se fazia muito filho, que tu tinha uma alta taxa de mortalidade e, de alguma forma, a sociedade se reorganizava de acordo com aquilo. No Renascimento, a morte de si, o julgamento individual e o foco na biografia do sujeito. Tu tens a dimensão comunitária, que todos cuidavam de todos, mas tu tens o processo de pensamento próprio, o processo de construção de uma individualidade, que vai estar presente no pensamento renascentista. No ponto de vista estético e da literatura, da mentalidade, no romantismo, a morte é do outro. O drama da separação, a morte passa a ser visto como algo belo e retórico. Romeu e Julieta, por exemplo. Entende? A gente pensa nesse processo. E no século XX e XXI, a morte é invertida. A morte é proibida. E aí a gente cria espaços para morrer. Né? Imaginem o que é ser... Imagine uma pessoa ter câncer no século XVI. Não tem oncologia. Entende? Então, se eu tenho algum parente com câncer, que está em estágio terminal, eu vou ver essa pessoa chorar, sofrer. Então, ela não só morre, mas ela vai matando quem está vivo junto. O que a gente faz a partir do século XX? A gente cria espaços para morrer. Então a gente bota, não todo mundo tem parente com câncer, joga para o hospital e deixa lá, pelo amor de Deus. Mas a gente cria espaços especializados nesse atendimento. Pessoas que têm preparo emocional, técnico, porque talvez a família não dê conta. Entende? Então, nesse processo, a morte é invertida. O luto é escondido para não perturbar a ordem coletiva. Enquanto eu estou dando essa linda aula, aqui tem gente morrendo na Zambuja. Agora. Entendeu? E a vida segue. Talvez o enfermeiro vai dizer, perdemos o paciente do leito 30. Vamos dar baixa no caboclo. Diz que daqui uma hora o leito está pronto para vir o próximo. Isso não é dessensibilizar a área de vocês, pelo amor de Deus. É ter uma noção que é uma lógica de manutenção do sistema de produção e de cuidado. Tá bom? Não fiquem chocados, tá? Beleza? Então, apesar de ser uma experiência universal, ela é expulsa do cotidiano. Hoje, então, entendemos como a morte nem sempre foi um tabu. Ela já foi pública, coletiva, compartilhada, mas algo mudou. No próximo episódio, vamos aprofundar essas transformações com dois autores fundamentais, Norbert Elias e Ulrich Beck. A pergunta que fica pra gente é, quando a morte deixa de ser um destino e passa a ser vista como falha, de quem é a culpa? Te espero no próximo episódio.